Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, trevas vêm por dissipando. Nasce Jesus, fonte de luz, rompe as cadeias do fardo, raio dia da salvação, triunfante vem. Salve Jesus, ó, firma teu justo império, grato louvor os homens e os anjos deem. Nasce Jesus, fonte de luz, oh glória a Deus nas alturas. A paz do Senhor, amado amigo, amada amiga, você ouvinte deste estudo de escatologia. Quem tem vos o prazer de vos cumprimentar é seu amigo e irmão cooperador Daniel Duarte. Hoje estamos aqui mais uma vez para estudar a Bíblia, a palavra de Deus, aprender mais do Senhor, porque a Escritura ela foi escrita para nos ensinar. Livro de Romanos, o capítulo 15 e o versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então vemos que tudo que foi escrito foi para nos ensinar. Tem exemplo na Bíblia para nos ensinar a ser o melhor cristão, a ser um bom servo do Senhor Jesus. Hoje nós vamos continuar estudando o estudo de escatologia. Você sabe o que significa a palavra escatologia? Sim, eu creio que você já aprendeu. A palavra escatologia significa doutrina das últimas coisas, estudo relacionado com as últimas coisas, acontecimento que estão prestes a acontecer, o que vai acontecer. Amado amigo, amada amiga, eu te convido para você pegar uma Bíblia, pegar a sua caneta, pegar também o caderno de anotação, para você anotar as referências bíblicas que darão esboço, que darão base para o estudo de hoje. Hoje nós vamos estudar sobre a segunda vinda de Jesus na sua última fase para a terra, depois da grande tribulação. Trevas vêm por dissipando, nasce Jesus, fonte de luz, rompe as cadeias do fardo, raio dia da salvação, triunfante vem. Salve Jesus, ó, firma teu justo império. Muitos não compreendem a segunda vinda de Jesus. A Bíblia diz que Jesus vai voltar para a terra. Ou seja, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Existem em toda a Bíblia referência direta e indireta sobre a vinda de Jesus Cristo. Por exemplo, só no Antigo Testamento existem 1527. No Novo Testamento, 318 vezes faz referência à vinda de Jesus Cristo. Então, se atentamos para isto, temos que aprender como se dará a vinda do Senhor Jesus, a vinda do Filho do Homem. No livro de Mateus, o capítulo 24, versículo 20
3, capítulo 24, versículo 3. E estando no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Nós temos que ser humilde e fazer como um discípulo, perguntar a Jesus. Mas você pode me dizer: Jesus não está aqui agora, em pessoa, mas está em espírito. E Jesus Cristo, através do Espírito Santo, está aqui. Então, a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então hoje nós vamos perguntar para a Bíblia, que foi inspirada pelo Espírito Santo, como é a segunda vinda de Jesus, a vinda de Jesus. Então vamos entender. Jesus vai voltar. Existem apenas o termo vinda de Jesus, mas nesse nome vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, por que fala segunda? Porque Jesus já veio a primeira vez, que foi quando ele nasceu, quando ele veio aqui e se fez carne, quando o Verbo se fez carne. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo é Jesus Cristo, que se fez carne, a palavra criadora de Deus. João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Sim, o Verbo é a palavra criadora de Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que se foi feito se fez. Então, em Jesus Cristo Nazareno, ele é o Verbo. Jesus Cristo Nazareno, ele é a palavra criadora de Deus. A Bíblia chama Jesus da palavra de Deus. Livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então Jesus é chamada de palavra de Deus, palavra criadora. Então Jesus, ele veio aqui na terra, ele se fez carne e nasceu como ser humano para salvar nós, seres humanos. Livro de Mateus, capítulo 2, versículo 1. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia. Então Jesus nasceu aqui na terra, se fez carne. Depois disto, subiu ao céu, está sentado à destra do Pai. Deus estava em Jesus, manifestou-se em carne aqui na terra, para salvar nós, pecadores. De acordo com a própria Escritura, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Aleluia! Jesus Cristo se fez carne. Quando Jesus se veio aqui na terra, quando estava com seu discípulo, esta foi a primeira vinda dele. Já a segunda vinda de Jesus, ela é dividida em duas partes. A primeira parte é o arrebatamento da igreja. A segunda parte é a manifestação visíveis aqui ao mundo. A Bíblia diz claramente um contraste, uma diferença entre a primeira parte da segunda vinda de Jesus e a segunda parte da segunda vinda do Senhor Jesus. Vamos ver esse contraste na Escritura. Vou falar o arrebatamento que vai acontecer. O arrebatamento acontecendo será a primeira parte da segunda vinda de Jesus. Primeira parte, 1 Tessalonicenses,
capítulo 4, versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então vemos aqui que o Senhor vai descer do céu. É uma vinda dele, ele vai sair do lugar que ele está. Mas Jesus, no arrebatamento, ele não pisará aqui na terra. Ele não virá aqui na terra. Porque a Bíblia diz que nós vamos encontrar ele nos ares. Já na sua segunda fase da segunda vinda, ele vem como manifesto, que vai manifestar-se. E aí, a Bíblia diz claramente que ele vai descer no monte chamado das Oliveiras, da onde ele subiu. Livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 1 e o versículo 9 e 10 e 11. E quando dizer isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. O discípulo e Jesus estavam no monte chamado das Oliveiras, versículo 11, enquanto voltaram para Jerusalém. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras. Então aqueles anjos disseram para os israelitas, que estavam olhando, os discípulos olhando para cima, vendo Jesus sumindo nas nuvens, a nuvem ocultando o Senhor Jesus. Aqueles anjos testificaram dizendo: olha, esse mesmo Jesus que subiu para o céu, ele vai voltar, assim como visto ir. Como é que o discípulo viu Jesus indo? Jesus estava com seus 2 pés, falando no Monte das Oliveiras. E assim, Jesus vai voltar e vai colocar os seus 2 pés, vai descer no mesmo local, no Monte das Oliveiras. Quando ele voltar na sua segunda fase da segunda vinda. Livro de Zacarias, o capítulo 14 e o versículo 4. Eis que está escrito, vamos ler. E naqueles dias estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém. Então vemos aqui que Cristo vai voltar e os seus pés vai pisar essa terra. Jesus vai voltar mais uma vez. Esta vinda que Jesus pisa o Monte das Oliveiras não é a vinda da primeira fase da sua segunda vinda, mas é a segunda fase da sua segunda vinda. Muitos talvez não estão entendendo. Vou recapitular. No arrebatamento, Jesus vem buscar a igreja. Vem buscar a igreja. Livro de 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, versículo 17. Eis que está escrito, vamos ler. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, a encontrar o Senhor nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Vemos claramente pela palavra de Deus que a igreja vai ser levada por Jesus. A igreja vai ser levada por Jesus para se reunir com o Senhor Jesus Cristo. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então vamos se reunir com Jesus nos ares. A igreja vai ser levada por Jesus. E lá dos ares vai passar pelo tribunal de Cristo. De lá vamos para as bodas do Cordeiro, ficar os 7 anos com Cristo Jesus, nesta grande celebração, nesta grande festa no céu. Depois dos 7 anos, a igreja com Cristo voltará para cumprir a segunda fase
da segunda vinda do Senhor Jesus. Já é diferente. A igreja já voltará com Cristo. A igreja já voltará com Cristo, com os santos, que estão, a igreja chamada de povo santo. Livro de 1 a Coríntios, capítulo 1, versículo 1. O versículo 2 diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. A igreja, os servos de Deus, as servas de Deus, são santificadas por Jesus e receberam o nome de santos, porque Jesus os santificaram para ser chamado de santos. Então, quando Cristo voltar, ele vai voltar na sua segunda fase da segunda vinda, já com a igreja, e vai pisar no Monte das Oliveiras, lá que está de frente com Jerusalém. Livro de Zacarias, o capítulo 14 e o versículo 4. Eis que está escrito, vamos ler: e naqueles dias estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fedido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e a metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul, e fugirão pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugiste do terremoto nos dias de Orias, rei de Judá. Então verá o Senhor meu Deus, e todos santos contigo, ó Senhor. Então vemos aqui que o Senhor Jesus voltará, e todos os santos, toda a igreja, os servos de Deus, as servas de Deus, que são chamados santos, vão vir com Jesus do céu. Oh, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, a quem quer Ele bem. A igreja, olha a diferença. Quando a igreja vai ser, os santos, a igreja vai ser retirada da terra. Somente os servos verdadeiros de Jesus, somente os verdadeiros discípulos de Jesus, que obedecem à palavra de Deus, que permanecem na palavra de Jesus Cristo, estes serão tirados da terra, aonde Jesus foi preparar lugar para eles. Livro de Evangelho de João, capítulo 14, e o versículo 1. E 2 e 3. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então a igreja, que está falando para os discípulos verdadeiros, somente a igreja que será arrebatada e levada para o céu. Somente o discípulo que segue realmente a palavra de Deus. Como identificar um discípulo que é verdadeiro ou se é falso? Aquele que permanece na palavra de Deus. Este é um verdadeiro discípulo de Jesus. Livro de João, capítulo 5, e o versículo 30 e 31. Não é só dizer que crê em Jesus, mas tem que obedecer os ensinamentos de Jesus, para ser verdadeiramente o discípulo de Jesus. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 30 e 31. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia pois aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então vemos claramente pela palavra de Deus que aquele que permanecer em Jesus Cristo, este é verdadeiramente discípulo de Jesus. Permanecer na palavra de Jesus, este é um verdadeiro discípulo. Aquele que não obedece à palavra de Deus é um falso discípulo, é um falso crente, e não vai subir e não vai morar com Jesus Cristo, ou vai subir no arrebatamento da igreja, porque Jesus vem buscar eles, e somente estes verdadeiros. Grato louvor, homem ousa.
Bíblia diz, já diferente, quando Jesus voltar com a igreja, todo olho verá, todas as nações, todo olho verá Jesus voltando nas nuvens. Esta é a segunda fase da segunda vinda de Jesus. Livro de Apocalipse, o capítulo 1, e o versículo 7, diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era, e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus há de vir, o Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que quando ele vier, todo olho verá, mas não no arrebatamento, e sim na segunda fase da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Todo olho verá. Isso está explícito e claro na palavra de Deus. Mas ainda, livro de Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Zacarias, capítulo 12 e o versículo 10. Esse que está escrito, vamos ler. E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então vemos aqui que o Espírito Santo será derramado sobre os israelitas, e eles olharão para os que olharão para Cristo, e vamos ver claramente que os olhos de todos verão. Também no livro de Lucas, o capítulo 21, versículo 27, diz claramente sobre essa questão. Livro de Lucas, capítulo 21 e o versículo 27. Esse que está escrito, e vamos ler. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Então vemos aqui que as nações, quando Cristo voltar na sua segunda vinda, segunda fase da sua vinda, sua segunda vinda, todos vão ver Jesus voltando sobre as nuvens, com grande poder e grande glória. Ao livro de Apocalipse, ou no livro de Mateus, o capítulo 24, fala claramente sobre a vinda do Filho do Homem. Será grande, vai ter grande abalo na grande tribulação aqui na terra. Depois da grande tribulação, depois da grande aflição dos 7 anos, Jesus voltará com a sua igreja. Capítulo 24 de Mateus, versículo 29 e 30. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Aqui está claro que é depois da aflição daqueles dias, depois do sol escurecer, depois das estrelas caírem do céu, depois das potências. Quando se fala de estrela, está falando de meteoros, de luzes caindo do céu na terra. Vemos aqui claramente, pela palavra de Deus, que pela Escritura Sagrada, que depois vai aparecer no céu o sinal do Filho do Homem, e todos vão ver Jesus vindo sobre as nuvens, depois daquela aflição. A aflição aqui representa a grande tribulação. Então depois da grande tribulação, depois dos 7 anos da grande tribulação, depois da igreja ficarem no céu com Cristo, na festa das bodas do Cordeiro, Cristo voltará no final da grande tribulação. É isto que diz a palavra de Deus. Esta é a segunda fase da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, que todo olho verá. A Bíblia diz claramente que o arrebatamento da igreja vai ser antes da grande tribulação, antes da ira de Deus, porque Deus vai livrar o seu povo da ira de Deus aqui na terra,
porque é uma aflição como nunca os cristãos passaram. Alguns cristãos sofreram tribulações, lutas e problemas, mas não podem comparar com a grande tribulação, porque a grande tribulação é uma tribulação como nunca houve, e a igreja não passará por essa tribulação. Livro de Mateus, capítulo 24, versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então, essa tribulação vai ser uma tribulação fenomenal. Nunca aconteceu essa tribulação. E é conhecida como a ira do Cordeiro, a ira de Deus sobre os habitantes pecadores da terra. Livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 16 e 17. E dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Então vemos aqui claramente que a Bíblia diz que a grande tribulação é conhecida como a ira. E Deus, a grande aflição, é conhecido como a ira. É uma ira que vai vir sobre toda a terra. Mas aqueles que obedecem à palavra de Deus não vai passar por essa aflição fenomenal que vai acontecer em toda a terra. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. A Bíblia diz claramente que a igreja será arrebatada antes desta aflição, antes que aconteça. A prova disto é que o versículo do capítulo 3 de Apocalipse. Então vemos claramente aqui na escritura, no capítulo 3, versículo 10 de Apocalipse, que diz que Deus guardaria a igreja da hora da tentação. Não na hora. A Bíblia está explícita, que está dizendo claramente, explicitamente, que Deus vai guardar a igreja da hora. A palavra da hora significa antes que aconteça, Deus livrará a igreja. Se fosse no meio da grande tribulação, como alguns interpretam e entendem errado esse versículo e as outras passagens da Bíblia, poderiam estar escrito assim: e Deus, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação. Mas aqui diz: guardarei da hora da tentação. Está claro, a igreja será arrebatada antes desta tentação, antes desta ira, antes da grande tribulação, desta ira que há de vir sobre toda a terra, para tentar os que habitam sobre a terra. Deus, Jesus Cristo, não vai permitir a igreja passar por esta ira, como já permitiu muitos passarem, mas não foi pela grande tribulação do Apocalipse, e sim por outras tribulações isoladamente. Esta vai ser em toda a terra. Então a igreja não passará por essa grande aflição. Jesus livrará ela, o próprio Jesus vai livrar ela da ira que há de vir. É uma ira que ainda está para acontecer, que é a grande tribulação. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Jesus nos livra da ira futura, que lemos em Apocalipse, capítulo 6, versículos 16 e 17, que é a ira do Cordeiro, a grande tribulação, a aflição que vai acontecer. Jesus nos livra da ira futura. Como vai ser livrada a igreja? Através do arrebatamento. Jesus vai capturar a igreja. É isto que diz a palavra de Deus. É isso que fala as escrituras sagradas. O nosso manual de consulta, nosso manual que devemos aprender nestas escrituras, e assim cada dia andar de acordo com o que está escrito, com o que é ensinado verdadeiramente na Bíblia Sagrada. Jesus nos livra, nos salva desta ira que vai vir. Romanos capítulo 5, versículo 9. Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Sim, com certeza, há de vir
uma ira e pode ter outras iras, mas a ira que estamos tratando no contexto fala sobre a grande aflição, a grande tribulação. Eu creio que o Senhor Jesus vai livrar a igreja, de acordo com diz a Escritura Sagrada, a palavra de Deus. Oh, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, a quem querer bem. Deus nós amamos. Então existe uma grande diferença entre arrebatamento da igreja, o arrebatamento e a manifestação de Cristo. A segunda vinda de Cristo é constituída de duas fases. Primeira fase, Jesus vem buscar a igreja e levar para o céu, depois que passar pelo tribunal de Cristo para as bodas do Cordeiro. Já a segunda vinda, Jesus, na sua segunda fase da segunda vinda, Jesus virá com a igreja. Olha a diferença. E assim vai por diante. Eu creio que o Espírito Santo vai continuar falando. E depois que Cristo vier com a igreja aqui na terra, nós vamos entender no próximo estudo. Eu creio que o Espírito Santo vai continuar iluminando e nós vamos estudar a Escritura cada dia mais. Amado amigo, amada amiga, eu já agradeço a Deus por essa oportunidade de estudar a Bíblia juntamente com você. Não perca o próximo estudo, que nós vamos estudar sobre a chegada de Cristo aqui na terra e depois vamos ver o que vai acontecer e vamos ver o que diz a Escritura sobre todos esse acontecimento escatológico que estão prestes a acontecer. Que Deus vos abençoe e até o próximo estudo. Quem vos despede é seu amigo e cooperador Daniel Duarte. Deus vos abençoe, um abraço, até o próximo estudo, que vamos continuar estudando sobre esse tema de escatologia. Hoje estudamos sobre a segunda vinda de Jesus, que é constituída de duas fases, primeira fase e segunda fase. Que Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo estudo.